O que você acha que causa maior estrago? Um leão, um urso ou pequenas raposas? No texto de hoje, que está lá em Cantares, ou Cântico dos Cânticos 2,15, nos fala o seguinte: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Interessante que aqui o versículo bíblico, ele não fala para termos cuidado com os leões, com os ursos, nada. Ele fala das raposas, que são animais pequenos. A nossa meditação de hoje tem como tema o seguinte: vigiai as entradas da alma. Quais são as entradas da alma? O nosso ouvir, o nosso ver, o nosso sentir. Todos esses sentimentos, essas sensações, são entradas que dão para o nosso coração, para a nossa alma. Nos tempos bíblicos, as vinhas, os vinhedos, eles eram protegidos por muros de pedras, em que os leões não conseguiam ultrapassar, mas as raposinhas conseguiam ultrapassar pelas frestas dos os buraquinhos ou qualquer lugar, até cavar e passar por debaixo. E sabe o que elas faziam? Elas comiam o caule do vinhedo. Elas não se importavam com os frutos, até porque aqui na Bíblia fala que os vinhedos estavam em flor. Eles não tinham frutos ainda. E o que as raposinhas faziam? Elas comiam o caule do vinhedo. E com isso não conseguiam mais ter frutos, porque o vinhedo ia se estragar. Sabe, assim é um pecado na nossa vida. Ele não vem de uma forma grandiosa, sabe, destruindo tudo. Não, pelo contrário. Ele vem com pequenas ações, com pequenas concessões que a gente faz, com mentiras que a gente chama de mentira branca, que não tem problema nenhum, encobrindo algumas coisas, deixando de fazer outras pequenas coisas. E aí, aos pouquinhos, o pecado ele vai tomando corpo, vai tomando forma, vai tomando intensidade na vida da gente. E cada vez mais ele vai aumentando. Aquilo que era tão pequenininho, que era uma raposinha, se transforma em coisas que a gente não consegue mais controlar. O pecado ele é assim, ele é devastador. E basta uma pequena raposa para destruir a nossa vida, para trazer o pecado para dentro da gente. E quando nós dermos conta, o pecado ele já tomou conta da nossa vida. E muitas das vezes a gente não vai conseguir voltar atrás, porque a gente não vai conseguir mais ouvir a voz do Espírito Santo. Não que ele não esteja falando ao nosso coração, mas é porque nós vamos estar tão afastados dele que a gente não vai mais conseguir ouvir o chamado do Senhor pedindo para a gente voltar. Interessante que durante as grandes navegações, os marinheiros, as pessoas que viviam no mar, elas não tinham medo de dragões, dos monstros do mar, enfim, eles não tinham medo dessas grandes coisas, pelo contrário, eles tinham medo de algo chamado teredo navalis. Teredo navalis era um pequeno bichinho, tipo uma larvinha. Naquela época os navios eles eram feitos de madeira, certo? E o que esse pequeno bichinho, essa minhoquinha, era tipo um verme. Ele fazia, ele adentrava nas madeiras do navio e ia comendo a madeira de forma imperceptível por fora. Por fora o navio estava lindo, bonito, mas por dentro ele estava completamente oco. Interessante que pequenos bichinhos causam grandes estragos. Assim é o pecado na nossa vida. Pequenos pecados causam grandes consequências. E o problema é que a gente não consegue perceber isso de imediato. Será que a nossa vida também está sendo assim? Como um barco lindo por fora, mas por dentro completamente oco por conta do pecado que está corroendo as nossas entranhas, a nossa alma? Pense nisso. Será que a sua vida hoje não está como um navio desses? Precisamos tomar muito cuidado com as nossas entradas da nossa alma, porque é nas pequenas coisas que Satanás nos afeta. Uma reflexão para você hoje. Tente achar quais são as brechas que você está dando para que o pecado adentre dentro da sua alma e tome conta de você. Coloque na mão do Senhor essas pequenas raposas, esses pequenos pecados que sutilmente nós cometemos e achamos que eles não vão ter nenhum significado. Pelo contrário,
nós podemos perder a nossa salvação por conta dos pequenos pecados. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, por favor, Senhor, nos afasta dos pequenos pecados que achamos que não tem nenhum problema na nossa vida. E nos ajude a identificar e entregar na Tua santa mão, em nome de Jesus. Amém.